Minha mãe lia minhas conversas e fingia não saber. Eu percebi que minha mãe sabia demais, quando ela começou a comentar coisas que eu só tinha falado em mensagens privadas. No começo, parecia coincidência. Pequenos comentários. Nada direto. Nada que desse para confrontar. Mas sempre perto demais. Uma vez, eu estava conversando com um amigo sobre sair de casa. Nada definitivo. Só uma ideia. Um plano distante. Horas depois, durante o jantar, minha mãe disse: sair de casa não é tão fácil quanto parece. Eu congelei por um segundo. Eu nem falei disso, respondi. Ela deu de ombros. Eu sei como você pensa. Aquilo me incomodou, mas ainda dava para ignorar. Afinal, pais às vezes acertam. Às vezes percebem coisas. Eu deixei passar. Até que começou a ficar frequente. Eu comentava algo com alguém, e no mesmo dia, ela fazia alguma observação indireta. Sempre sem citar diretamente. Sempre como se fosse intuição. Mas era preciso demais. Uma noite, eu estava no quarto, mexendo no celular, conversando com uma garota. Nada sério. Mas eu ainda não queria que minha mãe soubesse. Não era o tipo de coisa que eu compartilhava com ela. No dia seguinte, enquanto eu tomava café, ela disse: cuidado com certas pessoas. Eu levantei o olhar. Que pessoas? Ela mexeu no café tranquila. Nem todo mundo que parece legal é. Aquilo me deu um frio. Você está falando de quem? Ela deu um leve sorriso. Só estou te avisando. Aquilo não era aviso. Era indireta. E começou a ficar claro que tinha algo errado. Mas eu ainda não tinha prova. Até que aconteceu algo impossível de ignorar. Eu estava desabafando com um amigo. Por mensagem. Sobre como eu me sentia sufocado em casa. Como eu sentia que não tinha espaço. Como qualquer decisão virava controle. Era algo que eu nunca tinha falado em voz alta. Nunca tinha discutido com ela. Era só um desabafo. Privado. No dia seguinte, minha mãe bateu na porta do meu quarto. Entrou, sentou na cama e disse: você acha que eu te sufoco? Meu coração disparou. O quê? Ela me olhou direto. Você acha que eu não te dou espaço? Aquilo foi direto demais. Claro demais. Eu nunca disse isso, respondi. Ela inclinou a cabeça. Mas pensa. Silêncio. Pesado. Como você sabe disso? Perguntei. Ela não respondeu na hora, só ficou me olhando. Eu sou sua mãe, ela disse. Aquilo não explicava nada. Isso não responde, eu disse. Ela suspirou. Eu só me preocupo com você. A mesma lógica, a mesma justificativa, mas dessa vez não era suficiente. Você mexe no meu celular? Perguntei. Ela franziu a testa. Claro que não. A resposta veio rápida, mas não convincente. Então como você sabe dessas coisas? Silêncio. Longo. E naquele momento, eu percebi algo. Não era só o que ela dizia. Era o que ela evitava responder. Você lê minhas mensagens, eu disse. Ela desviou o olhar. E aquilo confirmou tudo. Você está lendo minhas conversas? Silêncio. Às vezes, ela disse por fim. A palavra caiu pesada. Às vezes, repeti. Desde quando? Ela respirou fundo. Desde que você começou a ficar mais distante. Aquilo não era resposta. Era justificativa. Então você invadiu minha privacidade porque achou que eu estava distante? Eu não invadi. Ela respondeu. Eu só quis entender o que estava acontecendo. Entender. Sempre a mesma palavra. E você acha que isso é normal? Perguntei. Ela me olhou. Séria. Eu sou sua mãe. Aquilo para ela parecia suficiente. Mas para mim, não era. Isso não te dá o direito de fazer isso, eu disse. Silêncio. Eu só queria te proteger, ela respondeu. Proteger. Mas aquilo não era proteção, era controle. Você leu tudo? Perguntei. Ela hesitou. Algumas coisas. Quais coisas? Silêncio. Conversas com seus amigos. Com aquela garota. Meu estômago virou. Você leu tudo isso? Ela não respondeu. Mas o silêncio disse tudo. E naquele momento algo mudou de forma definitiva. Não era só invasão. Era quebra. Porque, a partir dali,
Não importava mais o que eu falasse, ou deixasse de falar. Eu sabia que, em algum momento, ela poderia descobrir, sem eu saber, sem eu permitir. E isso muda tudo. A forma como você vive dentro da própria casa, a forma como você se expressa, a forma como você pensa. Porque deixa de existir um espaço seguro, um lugar onde você pode ser você, sem filtro. E naquele momento, ficou claro para mim. O problema não era ela saber demais. Era como ela chegava até essas informações. Porque quando alguém decide atravessar esse tipo de limite mesmo com a justificativa de cuidado, isso deixa de ser proteção e passa a ser algo que destrói exatamente aquilo que deveria existir ali. Confiança. Depois que ela disse, às vezes, o silêncio ficou pesado de um jeito que eu nunca tinha sentido dentro de casa. Não era só desconforto, era quebra. Às vezes não é pouco, eu disse. Ela não respondeu. Você entra no meu celular escondido, continuei. Lê minhas conversas, minhas coisas. E depois age como se fosse intuição. Ela respirou fundo. Eu não faço por mal. A frase veio automática, como se resolvesse alguma coisa. Não muda nada, respondi. Silêncio. Você leu o que eu falei sobre me sentir sufocado, eu disse. E em vez de conversar comigo, você trouxe isso como se fosse algo que sentiu. Ela desviou o olhar. Eu não sabia como abordar. Aquilo me irritou. Então você prefere invadir do que perguntar? Ela não respondeu. Você percebe o que isso faz? Continuei. Eu não posso falar com ninguém. Não posso desabafar. Não posso pensar em paz. Silêncio. Porque você pode estar vendo tudo. A frase ficou no ar, pesada. Eu não vejo tudo, ela disse. Só algumas coisas. Aquilo foi pior. Quem decide quais coisas? Perguntei. Ela ficou em silêncio. Você decide. Sozinha. Sem eu saber. Ela não respondeu. E naquele momento, ficou claro que, para ela, aquilo não tinha limite definido. Como você entra no meu celular? Perguntei. Ela hesitou. Eu sei sua senha. Aquilo me deu um frio. Desde quando? Faz tempo. Você nunca mudou. Aquilo doeu de um jeito diferente. Não era só o acesso, era o tempo. Então isso já vem acontecendo há quanto tempo? Silêncio. Meses. A palavra caiu pesada. Muito mais do que eu esperava. Meses. Você vem lendo minha vida há meses? Ela não respondeu, mas o silêncio confirmou. E você acha isso normal? Perguntei. Ela levantou os olhos. Eu sou sua mãe. De novo. A mesma justificativa. Isso não te dá o direito de saber tudo, eu disse. Principalmente escondido. Ela respirou fundo. Eu preciso saber o que está acontecendo com você. Então pergunta. Respondi. Diretamente. Mas você não fala, ela disse. Porque eu não sou obrigado a falar tudo. Eu retruquei. Silêncio. Isso não te autoriza a invadir. Ela ficou quieta. E pela primeira vez, parecia sem argumento. Você leu minhas conversas com aquela garota, eu disse. Ela assentiu de leve. E decidiu que precisava me alertar. Porque eu achei que você podia se machucar. Ou você leu algo fora de contexto e tirou sua própria conclusão? Perguntei. Silêncio. Nem tudo que está escrito é definitivo. Continuei. Às vezes é só momento. Conversa. Pensamento. Ela ficou em silêncio. E agora parecia realmente afetada. Você leu coisas que eu nem tinha entendido ainda, eu disse. E usou isso como se fosse verdade. Como se fosse decisão. Ela passou a mão no rosto. Eu não pensei nisso assim. Mas é assim que funciona, respondi. Silêncio. Você percebe que eu não tenho mais espaço? Continuei. Ela levantou os olhos. Como assim? Eu não posso nem escrever algo no meu celular, sem o risco de você ler. Não posso desabafar com um amigo, sem você acessar depois. Silêncio. Isso não é casa. Isso é vigilância. A palavra ficou pesada, mas necessária. Ela engoliu seco. Eu só queria entender você melhor. Você não entende alguém invadindo.
Eu disse. Você entende conversando. Silêncio. Você me testava, né? Perguntei. Ela hesitou. Às vezes. Falava coisas para ver se eu confirmava? Ela assentiu. Eu queria ver se você ia ser sincero. Aquilo me deu um nó no estômago. Você criou um jogo, eu disse, onde você já sabia a resposta. E esperava que eu provasse algo que você já tinha visto. Silêncio. Isso não é confiança. Continuei. Isso é controle. Ela ficou quieta. E pela primeira vez, parecia realmente entendendo. Não só o que fez, mas o impacto. Eu passei do limite, ela disse. A frase veio baixa, mas completa. Sem defesa. Aquilo foi diferente. Passou, respondi. Sem suavizar, sem amenizar. Porque era verdade. Silêncio. E agora? Ela perguntou. A pergunta ficou no ar. Pesada. Porque não tinha resposta simples. Eu pensei por alguns segundos e respondi com calma. Agora eu não confio em você do mesmo jeito. Ela fechou os olhos por um segundo, mas não discutiu. E isso não volta rápido, continuei. Nem com explicação. Nem com promessa. Silêncio. Então o que eu faço? Ela perguntou. A voz agora mais baixa, mais real. Para, respondi. Ela franziu a testa. Ah, para o quê? Para de mexer nas minhas coisas. Para de tentar saber tudo. Para de invadir. Silêncio. E aceita que você não vai saber tudo sobre mim. Ela ficou quieta, porque aquilo era exatamente o que ela não sabia fazer. Eu não sei se consigo, ela disse. E pela primeira vez, aquilo soou honesto. Não como desculpa, mas como limite. Então você precisa aprender, respondi. Silêncio. E naquele momento, eu percebi algo que mudou tudo. O problema não era só o que ela fez, era o que ela acreditava. A ideia de que, para cuidar, precisava controlar. E quando alguém acredita nisso, não importa o quanto você explique, ou o quanto você tente colocar limites, porque no fundo, essa pessoa não está tentando entender, está tentando garantir. Mesmo que, para isso, precise ultrapassar limites que nunca deveriam ser ultrapassados nem dentro da própria casa. Depois que eu disse que não confiava mais nela do mesmo jeito, o silêncio ficou pesado. Mas não era confusão. Era consequência. Eu não quero que você se afaste de mim, ela disse. A frase veio baixa, quase como um pedido. Eu respirei fundo antes de responder. Não é sobre querer. Ela me olhou. Então é sobre o quê? É sobre o que você fez para tentar me manter perto. E acabou fazendo o contrário. Silêncio. Ela abaixou o olhar. E não tentou rebater. Você não confiou em mim, continuei. Você confiou no que conseguia descobrir escondido. Ela passou a mão no rosto, visivelmente abalada. Eu achei que estava sendo uma boa mãe, ela disse. A frase saiu quebrada, mas sincera. Tentando antecipar. Evitar problema. Eu balancei a cabeça. Você estava evitando o risco. Mas criou algo pior. Silêncio. Porque agora eu não me sinto seguro aqui, eu disse. A palavra ficou no ar, pesada. Seguro? Sim. Porque eu não sei mais o que você sabe. Nem o que você leu. Nem o que você está fingindo não saber. Ela ficou em silêncio. E dessa vez parecia realmente atingida. Eu não tinha pensado nisso assim, ela disse. Mas é assim que funciona, respondi. Silêncio. Eu não consigo mais agir naturalmente. Continuei. Não consigo falar com alguém sem pensar se você vai ver depois. Não consigo escrever nada no meu celular. Nem pensar com liberdade. Ela fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Eu tirei isso de você, ela disse. Tirou. Sem suavizar. Sem tentar aliviar. Porque era verdade. Silêncio. E isso não volta só porque você quer. Continuei. Nem porque você entende agora. Ela assentiu devagar. Eu sei. A resposta veio baixa, mas honesta. Então o que acontece agora? Ela perguntou. A pergunta ficou no ar,
pesada, porque naquele ponto não dava mais para evitar. Eu pensei por alguns segundos e respondi com calma. Agora, eu preciso de espaço. Ela levantou os olhos na hora. Espaço? Sim. Porque, do jeito que está, não dá para continuar igual. Silêncio. Você vai sair de casa? Ela perguntou. A voz mais tensa. Eu hesitei por um segundo, mas fui direto. Sim, aquilo caiu pesado. Muito. Ela ficou em silêncio, sem reação imediata. Não agora. Hoje, continuei. Mas eu já estava pensando nisso. E agora? Ficou claro que eu preciso. Ela engoliu seco. Por causa disso? Por causa disso também. Silêncio. Porque eu preciso de um lugar onde eu tenha privacidade. Onde eu não precise me proteger o tempo todo. Ela abaixou o olhar. Eu nunca quis te fazer sentir assim. Mas fez, respondi. Sem ataque, só fato. Silêncio. Longo. Eu posso mudar, ela disse. A frase veio rápida, mas sem força. Eu balancei a cabeça devagar. Eu acredito que você pode. Ela levantou os olhos. Mas isso não muda o que já foi quebrado, continuei. Nem o que eu preciso agora. Silêncio. Isso não é uma punição, eu disse. É uma consequência. Ela ficou quieta, e pela primeira vez, não tentou argumentar. Eu preciso reconstruir isso, continuei. E para isso, eu preciso de distância. Ela assentiu, devagar, como alguém que não concorda, mas entende. Eu vou respeitar, ela disse. A frase veio baixa, mas sincera, e aquilo foi a primeira vez que ela realmente colocou um limite. Não invadindo, mas aceitando. A conversa terminou ali, sem grito, sem discussão, sem drama, mas com peso. Nos dias seguintes, o clima em casa ficou estranho, silencioso, mas diferente. Ela não entrou mais no meu quarto sem bater. Não mexeu mais nas minhas coisas. Não fez comentários indiretos. Era visível o esforço. Mas, ao mesmo tempo, já era tarde para manter tudo igual. Algumas semanas depois, eu saí de casa. Não foi um momento dramático, sem despedida longa, sem cena, só necessário. E enquanto eu fechava a porta, uma coisa ficou muito clara. O problema nunca foi ela se preocupar. Foi como ela lidou com essa preocupação. Porque, quando o cuidado vira controle, ele deixa de proteger e começa a afastar. E no fim, não foi a invasão em si que definiu tudo. Foi o que ela revelou: a falta de limite, a necessidade de saber tudo e a incapacidade de confiar sem confirmação. E isso não se resolve rápido, não se resolve com conversa, se resolve com mudança, tempo e, às vezes, distância. Porque quando alguém atravessa certos limites, não é só a relação que muda, é a forma como você se sente dentro dela. E isso, uma vez quebrado, não volta simplesmente porque alguém quer. No fim, eu entendi algo que nunca tinha ficado tão claro. Privacidade não é rebeldia. Não é afastamento. É necessidade. E sem ela, qualquer relação, até a mais próxima, começa a perder algo essencial. Porque ninguém consegue viver onde não pode nem existir em silêncio, sem o risco de ser observado mesmo quando não está sendo visto por ninguém, além de si mesmo. Quase um ano depois de eu sair de casa, a distância deixou de ser uma reação e virou escolha. No começo, eu visitava pouco. Não por raiva, mas porque ainda existia aquele resquício de alerta. Aquela sensação de que, em algum momento, algo poderia voltar a ser como antes. Não as ações em si, mas o padrão, a lógica, a necessidade de saber. Com o tempo, isso foi diminuindo. Não porque eu esqueci, mas porque comecei a ver mudanças que não pareciam superficiais. Minha mãe passou a me perguntar mais. Mas, diferente de antes, ela aceitava quando eu não respondia tudo. Sem insistir, sem tentar puxar mais, sem aquelas indiretas que diziam mais do que deveriam. E isso fez diferença. Uma tarde, eu fui almoçar lá. Nada especial, só rotina. Mas, no meio da conversa, ela perguntou: como anda a sua vida? A pergunta parecia simples, mas tinha algo diferente. Antes, vinha carregada de expectativa. Agora, vinha aberta.
Bem, respondi. Ela assentiu. Quer me contar mais? Eu pensei por um segundo. Algumas coisas, sim. E comecei a falar. Do trabalho, de algumas mudanças, de coisas que eu escolhi compartilhar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti controle. Não sobre a conversa, mas sobre o que era meu. Ela ouviu, sem interromper, sem completar frases, sem trazer conclusões prontas. Só ouviu. E quando eu parei, ela disse: Obrigada por me contar. Simples, mas completamente diferente do que eu estava acostumado. Porque não tinha aquela sensação de que ela já sabia, ou que estava confirmando algo. Era novo, real. Depois do almoço, enquanto eu lavava um copo, ela se aproximou. Ficou alguns segundos em silêncio e disse: Eu ainda penso em pegar seu celular às vezes. Aquilo me fez parar. Eu olhei para ela. Sério? Ela assentiu. É automático. Vem o impulso. Aquela sensação de que eu preciso saber. Silêncio, mas não pesado. Só honesto. E o que você faz? Perguntei. Eu paro. Simples. E lembro do que isso causou. Aquilo foi direto, sem rodeio. Não é fácil, ela continuou, porque para mim sempre pareceu cuidado. Mas eu entendi que não é. Eu assenti. É controle, ela completou. E pela forma como falou, parecia algo que ela repetiu para si mesma várias vezes. Eu não quero voltar a ser assim, ela disse, mesmo quando parece mais fácil. Silêncio. Mais leve. Isso já é muita coisa, respondi. Ela deu um leve sorriso. Pequeno, mas sincero. Eu demorei para entender, ela disse. Que confiar não é saber. Aquilo ficou no ar. Porque era exatamente o ponto. É aceitar não saber, eu disse. Ela assentiu. E ainda assim, respeitar. Silêncio. Mas tranquilo. A conversa acabou ali, sem precisar alongar, sem precisar fechar nada. Alguns meses depois, nossas visitas se tornaram mais frequentes, mais naturais, sem aquele cuidado excessivo, sem aquela sensação de território invadido. E, aos poucos, a casa voltou a ser só casa, não um lugar onde eu precisava me proteger, mas também não exatamente o mesmo lugar de antes. E isso era importante, porque não era sobre voltar ao que era sobre construir algo diferente, com limite, com consciência, com escolha. E olhando para tudo aquilo depois de um tempo, eu entendi algo que antes parecia exagero. Privacidade não é distância emocional. É estrutura. É o que permite que qualquer relação exista sem sufocar, sem controle, sem invasão. E confiança. Não nasce do acesso. Nasce do respeito pelo que não é acessível. Porque, no fim, não foi o erro que definiu o que aconteceu. Foi o que veio depois dele. A decisão de parar, de reconhecer, de mudar comportamento, mesmo quando ninguém está vendo. E isso é o que realmente faz diferença. Porque qualquer pessoa pode dizer que entendeu, mas poucas conseguem agir diferente quando o impulso volta. E quando alguém consegue, é aí que começa uma reconstrução real. Não perfeita, não rápida, mas verdadeira. E hoje, a gente ainda tem limites. Claros, respeitados. Não porque precisam ser impostos o tempo todo, mas porque, finalmente, foram compreendidos. E isso muda tudo. Porque quando alguém aprende que amar não é controlar e que cuidar não é invadir, a relação deixa de ser um espaço de vigilância e volta a ser o que sempre deveria ter sido. Um lugar onde você pode existir com liberdade, sem precisar esconder pensamentos, e sem medo de que alguém descubra algo antes mesmo de você entender o que aquilo significa para você. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.